A anexação de Taiwan pela China, né? Eu acho que é isso que está em jogo. E é a China que emerge... Que a China não considera anexação, né? Claro que não. Considera como um assunto interno e que os países que criticam isso estão invadindo a soberania da China. Ou seja, uma virada de 180 graus na ordem internacional. Exato. A China não vê a Ucrânia da mesma maneira que a Rússia vê. A China não concorda com essa projeção tão agressiva da Rússia em relação à Ucrânia, mas taticamente tem ali uma parceria que não é uma aliança, não há um acordo mútuo de defesa, como há na OTAN. A China olha com cautela, apesar de toda aquela festa que o Xi Jinping fez com o Vladimir Putin, era a inauguração dos Jogos Olímpicos de Pequim, mas a gente não deve ver os dois países como tendo os mesmos objetivos. Agora, nessa questão de enfrentar essa ordem liderada pelos Estados Unidos e pela Europa, sim, para eles há uma convergência de interesses. O que o Pódio e o Lorival estão colocando, Fernanda, é simplesmente o seguinte: o mundo tal como conhecemos até aqui será diferente. Ucrânia, a crise em torno da Ucrânia não é simplesmente um problema relativo a essas características histórico-culturais que você citou, né? População russa, religião, fronteiras antigas mal desenhadas ou bem desenhadas não é o caso, as questões todas que você já havia abordado, de como é que a Rússia enxerga o seu entorno imediato, mas é uma crise que, na verdade, nos leva a uma, digamos, a uma abrangência muito maior? Com certeza. A gente está falando de países importantes e não quero com isso diminuir a relevância da própria Ucrânia, que é, né, um dos maiores territórios da Europa, é o terceiro maior exército do continente também, passa ali pelo território ucraniano uma série de gasodutos que são estratégicos, tudo isso a gente já sabe. Mas o fato é que esse conflito não é exatamente sobre a Ucrânia, é sobre o futuro da política internacional, porque tem a ver com as mudanças da ordem a que o professor Carlos se referiu e tem a ver, evidentemente, com também transição hegemônica. E aí pegamos a conexão com o que dizia o Lorival. Quando a gente pensa, inclusive, no papel que Estados Unidos e Rússia estão desempenhando agora na disputa pela própria Europa, isso fica bem claro, porque de um lado nós temos o Joe Biden a todo momento tentando defender a ideia de que a Europa e os Estados Unidos compõem sim um bloco uníssono que está disposto a até reagir. Aqueles são os símbolos da chamada ordem liberal do pós-Segunda Guerra. Até em compensação, o que os russos têm tentado fazer a todo momento é mostrar que essa união é bem discutível, até porque os americanos até agora têm sido muito mais duros no enfrentamento da crise do que os europeus. Os europeus têm uma série de interesses, inclusive interesses muito materiais ligados à Rússia, que impede os europeus de serem tão agressivos assim. Então, reticência na Alemanha, certa reticência na França. Esse jogo de até que ponto dá para contar com os aliados é parte dessa disputa hegemônica. Eu vou entrar nesses assuntos mais específicos da situação Ucrânia-Rússia, mas queria aproveitar o que você mesma mencionou, como essa, vamos dizer, essa disputa por uma nova ordem internacional, e passar a palavra para você, Carlos Pódio, com a seguinte indagação. O que aconteceu? Como assim terminou o que até aqui, ou que é o que vocês sugerem, termina o que até aqui a gente considerava estabelecido e razoavelmente previsível? Bom, o que aconteceu é que nós temos hoje uma situação muito diferente da situação do imediato pós-Guerra Fria. No imediato pós-Guerra Fria, nós tínhamos uma Europa unida, uma Europa que estava, tratado de Maastricht, por exemplo, estava se aprofundando em termos da sua unificação. Nós tínhamos os Estados Unidos, que é um Estados Unidos sólido do ponto de vista interno e externo, né? Um país que, é bem verdade, estava buscando um propósito na sua política externa, né? Uma questão do fim da Guerra Fria que foi ruim para os Estados Unidos é que acabou aquilo que a gente chamava do consenso na política externa norte-americana. Né, que o consenso era a contenção ao comunismo, União Soviética, etc. O fim da Guerra Fria tira um pouco e confunde as coisas para os Estados Unidos. Mas nos anos 90 não havia para ninguém, era uma situação plenamente unipolar nesse sentido. A China, nos anos 90, a gente mal falava em China, falava assim em Japão. Né? Lembra-se que nos anos 80, o Japão, eu lembro de um livro de um famoso autor, o George Friedman, que gosta de fazer previsões do futuro. Ele escreveu um livro no fim dos anos 80, início dos anos 90, falando sobre uma guerra entre Estados Unidos e Japão para ver quem é que dominaria
a ordem internacional. Hoje a situação é muito diferente. Hoje nós temos uma Europa fragmentada, uns Estados Unidos com problemas domésticos muito fortes, derivado não apenas da polarização, mas uma população que começa a questionar a própria ordem. Veja que o que se imaginava é que esta ordem liberal seria questionada pelas chamadas potências revisionistas, né? Ela está sendo questionada também pelos próprios habitantes dentro desses países. Só para esclarecer para aquele que nos acompanha aqui, que não é tão familiarizado como vocês são com relações internacionais, quando se usa a expressão potências revisionistas, nós estamos nos referindo àquelas potências que pretendem uma outra situação hierárquica nas relações entre os países. Elas pretendem revisar. Exato. Porque às vezes o revisionismo tem em política às vezes uma outra conotação. A ideia de que são potências, Rússia, potências contestando que contestam essa ordem. Então a gente tem uma contestação dessas potências, mas também temos esse elemento que é a grande novidade, eu diria, dos últimos 10, 15 anos, que é uma contestação doméstica, né? Americana, você está falando? Nos Estados Unidos, na Europa, a gente tem uma série de institutos que medem democracia. As democracias elas vêm caindo nos últimos 15 anos, né? O número de democracias no mundo, né? Então, a ascensão de populismo, uma série de questões que vêm questionando essa ordem a partir de dentro. Então, aliás, nós temos hoje o trumpismo, né? O trumpismo foi um grande detrator. O trumpismo é um pouco resultado disso, né? Então, a gente tem os Estados Unidos fragmentado domesticamente, a União Estados Unidos e Europa já não é a mesma que era na época da Guerra Fria, porque não há um inimigo comum, né? Então, você tem diferenças importantes e você tem fundamentalmente uma China que cresceu. A gente não pode deixar de lembrar que o crescimento chinês é muito impressionante nos últimos 20 anos. É um fenômeno do século XXI, o crescimento da China. Então, isso compõe este contexto que leva a essa contestação. A gente não sabe quais serão as regras, mas sabe que elas estão sendo contestadas. E essa união entre China e Rússia que houve recentemente, se a gente ler o comunicado conjunto, claramente ali há uma contestação desta ordem liderada pelos Estados Unidos. Aquele documento é um documento historicamente, me parece, muito importante.